essa parte de expressões numéricas, tá? Então, como eu falei com o pessoal aí mais cedo, hoje eu queria fazer uma revisão de operações, né, com vocês. Como vocês manipulam expressões numéricas. Esse assunto não é exatamente do primeiro ano, né? Mas a ideia é que vocês me digam, isso aí eu não sei, eu tenho dúvida nisso, como é que faz? Esse tipo de coisa. Por que que essa regra existe, né? É uma coisa importante também. No ensino médio a gente vai ver muito por que que a gente faz isso, né? E não só a regra é essa, ponto. A gente vai descobrir por que que a regra é aquela, né? Isso também ajuda a entender, né? Se você sabe por que que a regra existe, né? Acho que é mais fácil de você lembrá-la, lembrar dela depois. Beleza, pessoal? Então, aqui vocês vão reparar que vocês não precisam ler tudo que está aqui no quadro, tá? Eu faço esses quadros também pensando na pessoa que às vezes depois não deu tempo de assistir a aula, ele pelo menos consegue dar uma lida e entender o que foi falado no vídeo, tá? Então, boa parte aqui do texto eu vou passar. Vou só falar algumas partes que eu considero importantes, né? Bom, o primeiro ponto é um paralelo que eu acho legal de fazer, é que a matemática você pode entender essa parte de expressões numéricas, algébricas, né, aquela coisa do x, fração, sinal de soma, sinal de multiplicação. A matemática é uma linguagem, gente, e essas expressões são a escrita dessa linguagem, né, é a maneira como a matemática se manifesta. Peraí, Zeus, não vai dar, cara, você tá no meio da aula. Então, assim, é importante a gente ter essa escrita bem feita, para que quem vai ler isso, quem vai tentar se comunicar com essas expressões numéricas, né, comunicar matemática com essas expressões, que o sentido esteja fiel, né, ao que a pessoa realmente quer dizer. Igual na língua portuguesa, né, às vezes você muda um acento de lugar e a palavra é outra, né. Por exemplo, para pode ser do verbo parar, mas se você colocar um acento no final, vira o estado do Pará, né. Então, assim, só um tracinho mudou completamente o sentido do que você queria escrever. Então a matemática não é diferente, né? Essa linguagem tem que ser exercitada, né? Enfim, vírgulas também mudam muito o sentido das coisas, e na matemática, assim, um parêntesezinho muda completamente o que você queria dizer, né? Então a gente vai exercitar esse tipo de coisa. Então a primeira parte, quando a gente fala nessas expressões numéricas, é que, bom, as operações básicas eu sei que vocês dão conta de fazer. Mas quando você coloca uma expressão numérica com muitas operações, é, as operações não podem ser feitas em qualquer ordem, né? Então, existe uma ordem de prioridade para as operações serem feitas. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 2 mais 3 vezes 5 ao quadrado. O que eu faço primeiro? Eu faço 2 mais 3, ou faço 3 vezes 5, ou faço 5 ao quadrado, né? Então, você tem várias opções aí do que fazer primeiro. E a regra que eu coloquei aqui, ó, é do que tem mais prioridade para o que tem menos. Então, as primeiras coisas que você faz são as potenciações. Beleza? A potenciação é uma sequência de multiplicações, né? Quando você fala de 5 ao quadrado, na verdade, o 5 ao quadrado, ele quer dizer 5 vezes 5, né? Então, quer dizer, multiplica um número por ele mesmo duas vezes, né? Dois fatores 5. Se fosse 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Então, você primeiro faz a potenciação, porque senão você vai mudar o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Aí por isso que a gente faz a potenciação primeiro, né? E a multiplicação a gente faz logo em seguida, antes da adição, porque a multiplicação também é uma concatenação de adições, né? Então, quando a gente fala em 3 vezes 25, vou colocar aqui, não vou colocar em forma de matemática não, mas 3 vezes 25, quer dizer 25 com 25 com 25, três vezes, né? É por isso que a gente faz antes da soma, senão a gente muda o número que está sendo somado consigo mesmo várias vezes, né? Então, essa é mais ou menos a explicação de por que que existe essa ordem, né? Então, repara, se eu usar certinho a ordem, ó, primeiro tem uma potenciação aqui, então eu vou fazer primeiro esse 5 ao quadrado. Beleza, 5 ao quadrado dá 25. Aí entre a soma e a multiplicação tem uma prioridade maior. Então você faz a multiplicação agora, 3 vezes 25, dá 75. E agora você soma 2 com 75, dá 77. Eu coloquei aqui embaixo para ilustrar, se eu não tivesse feito a operação nessa ordem, você vai ver que o resultado é completamente diferente. Eu já vou colocar um X bem grande lá para dizer que está errado, tá? Aí você repara aqui que não existem todas as multiplicações que as operações que vocês conhecem, né? Então, além de multiplicação e adição, que outras operações você conhece? E potenciação, né? Tem pelo menos mais três, gente. Por que que tem mais três? A radiação, Radiciação, beleza. Foi uma. Quem mais? Divisão, Divisão, foi outra.
Subtração. e a subtração. Então, ó, cada um falou uma, né? Essas operações, elas são as inversas dessas que eu acabei de falar. Então, a radiciação é uma inversa da potenciação, a divisão é uma inversa da multiplicação e a subtração é a inversa da adição, né? Então, por esse motivo, elas têm a mesma ordem de prioridade, tá? Então, como a divisão e a multiplicação têm a mesma ordem de prioridade, você pode fazer na ordem que você quiser. Aí, como é que ficaria essa ordem que você quer, né? Vou dar um exemplo aqui por exemplo, imagina que eu queira pegar um número 15, multiplicar pelo número 6 e dividir pelo número 3. Esse exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Quem é que você faz primeiro? Você tem uma divisão e você tem uma multiplicação. Quem você faz primeiro? Alguém sabe me responder? Eu já dei a dica, acabei de dar a dica. Bruno, você tá escrevendo aí nesse quadro? Porque... Ah, aí. Ah, tá, achei. Tá aqui no cantinho. Aqui. Qual que eu faço primeiro? A multiplicação ou a divisão? Assim, divisão? por ele ser inverso, não, eu acho assim que não, ai, como é que fala? Não tem Não tem diferença, utilidade mas pra eu faria crescer. primeiro a multiplicação. Não tem diferença, gente. Não tem diferença. Não, tem Como a multiplicação e a divisão são inversas uma da outra, né? Você. O que significa? O quê? Pronto. Não faz diferença você fazer essas operações, porque a multiplicação e a divisão são operações muito similares, tá? Então, olha só. Se você quisesse fazer a multiplicação primeiro, como é que ficaria? 15 vezes 6. Você sabe fazer 15 vezes 6 de cabeça? 90. Isso, 90, né, gente? Agora, olha só. Se você fizer 90 dividido por 3, deve dar uns 30, né? Mais ou menos. Agora, olha só. Se você quisesse fazer a divisão primeiro, você vai fazer a divisão de quem com quem? Qualquer um. Qualquer um. Então, o pessoal costuma fazer, já devem ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? É o corta, né? Já ouviram falar o corta esse com esse? Sim. Então, Sim. olha só, eu vou cortar. O 3 ele divide tanto o 15 quanto o 6, né? Então, eu poderia, por exemplo, dividir o 13 com o 6. E aí, 6 dividido por 3 sobra 2, né? Não é isso? Sim. E aí vai ficar 15 vezes 2, que dá 30 também. A minha esposa apareceu aqui do lado falando, ué, faz diferença sim. A minha esposa também é professora de matemática, gente, tá? Faz diferença sim. Ela tem razão se a gente estivesse usando uma outra notação. Olha só. Repare que quando eu falei de divisão, eu usei essa fração aqui, tá vendo? Essa barrinha. Existe uma outra forma de escrever, né? Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás, lá no fundamental, né? Lá nas séries iniciais do fundamental, a gente costumava escrever a multiplicação assim, ó. Não era assim que a gente costumava fazer? Vocês lembram disso? Sim. Uhum. Aqui faz diferença, né, gente? Pode dar problema, tá? Se você usar essa anotação aqui. Essa anotação de 2 pontos eu acho horrível, tá? Porque essa anotação de 2 pontos, ela implica que você está usando, na verdade, um parênteses entre o 6 e o 3. Beleza? Então ele está indicando para você fazer essa divisão primeiro. Tá bom? Então eu aboli essa anotação da minha vida. Você nunca vai me ver usando esses 2 pontos para divisão. Eu sempre vou usar essa barra aqui. Por esse motivo. Beleza? Então eu não vou usar essa anotação de divisão. Beleza, pessoal? Deu para entender? Eu, Beleza? professor, não Então sei eu você, recomendo mas eu vocês. usava aquele L deitado quando eu ia fazer divisão. Esse aqui? Oh, peraí, o que Não, tipo deitado? assim, uma divisão sozinha, eu usava aquele L deitado. Eu não sei falar, como é que é? Tá. Não, aquilo ali, o L deitado, chama método da chave. Eu entendi o que você está querendo dizer. Quando você vai fazer, por exemplo, eu quero dividir 143
você quer dividir por. Fala um número aí que não seja divisor de 143, sei lá. 7. 6 não divide 143. Ah, tá. Aí o método da chave é esse aqui, ó. É que você coloca o Lzinho assim, né? Exato. Isso. É só porque aqui a gente já sabia fazer de cabeça, tá? Mas se precisar fazer divisões que a gente não sabe fazer de cabeça, a gente vai recorrer ao método da chave, tá? O método da chave é um algoritmo para se efetuar divisões, beleza? A gente pode revisar isso quando for necessário, tá? Beleza, pessoal? Então, essa parte de prioridade de operação, eu acho que está mais ou menos entendido por todo mundo, né? Se Sim. alguém tiver dúvida, gente, esse é o momento, de verdade. É agora que a gente vai olhar quais são os problemas que vocês identificam aí na hora de você resolver expressões numéricas. Eu coloquei um monte de expressão numérica lá embaixo para a gente resolver hoje ainda. Então, ó, vamos lá. Mas olha só, essa ordem de operações aqui, ela é muito fixa, né? Deixa alguém levantou a mão, peraí. A Maria levantou a mão. Pode falar, Maria. Professor, Oi? Saiu. desculpa, porque deu interferência ali no computador. Aquela parte que o senhor estava falando, que o senhor não usa os dois pontos na divisão, Aham. eu estava tentando acompanhar onde é que era. Eu Ah, estava tentando tá. colocar no computador para poder a imagem ficar mais ampla para mim acompanhar, entendeu? Ah, Aí eu tá, não beleza. consegui ver aonde que o Ó, senhor estava escrevendo. aqui, ó. É porque às vezes enquanto eu tô digitando aqui, escrevendo a equação, não aparece para vocês, mas quando eu aperto OK, aparece. Então, olha só, repara que essa anotação que eu estou usando aqui, se você quiser fazer a divisão primeiro e depois a multiplicação, ou a multiplicação vai fazer diferença, tá? Aí, nesse caso, usando essa anotação de dois pontos, ele está dizendo para você que existe um parênteses aqui. Se você optar por fazer a multiplicação primeiro, o seu resultado vai dar diferente, olha só. Aqui dá 1, né? Concorda? Sim, Mas olha só, e se eu fizesse de outro jeito? Se você fizesse primeiro a divisão, aí ficaria o vezes 2, né? Esse vezes a gente nem usa mais, porque a gente começou a usar a letra X, né? Para indicar a incógnita. Opa, deixa eu escrever igual tá do outro lado. Tá vendo que deu um resultado diferente? Qual sim. dos dois estaria certo? O outro, que Esse deu aqui, 4. o que deu 4. Porque quando você usa essa anotação aqui, o que você está dizendo existe um parênteses aqui em volta. Beleza? Por isso que eu evito usar essa aqui. Porque a pessoa teria que indicar com parênteses qual a divisão que ele está fazendo primeiro. Aqui não precisa, né? Concorda ou não? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, vou deixar aqui para futura referência, tá? Mas Professor, essa anotação de dois pontos a gente não usa, tá? Oi. Oi, me chamou. Eu tenho uma dúvida desde o ano passado. É para isso mesmo que é essa Que aula. o senhor, acho que na prova de recuperação, Aham. o senhor fez como é que fala? Gente, uma questão que eu e o Gabriel tava tendo diferente. Hum. E calma aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Encontra ela aí. Fica à vontade procurando. A gente pode voltar na dúvida depois, tá? Só pra gente não gastar muito tempo. Pode ser? Uhum. Beleza. Então, eu vou continuar aqui, que a gente ainda tem mais alguns assuntos para falar hoje. E se você quiser alterar a ordem da operação, como eu já dei um spoiler aqui em cima, né? O que você precisa usar é um parênteses ou um colchete para dizer qual a ordem que você quer fazer a operação. Beleza? Então, ó, se eu quisesse, por algum acaso, em vez de fazer a potenciação primeiro e depois a multiplicação, depois a soma, eu quero inverter tudo. Eu quero fazer primeiro a soma, depois a multiplicação e depois a potenciação. Então você tem que dizer para quem está lendo, faça isso primeiro. A maneira de fazer isso é usar esse parênteses. Então, quando eu coloco um parênteses em volta dessa soma, eu estou falando, olha, eu quero que você faça a soma antes dessa multiplicação. É para isso que esses parênteses existem. Beleza? Eu coloquei um colchete aqui, um par de colchetes, ó, falando, olha, eu quero que você faça essa conta aqui primeiro, antes de você elevar esse número ao quadrado. Então, você precisa fazer essa conta primeiro antes de levar ao quadrado. Então, olha só como muda o valor.
Se eu somar primeiro, olha só, dá um 5. Aí depois ele tá falando, ó, um colchete em volta da multiplicação, tá vendo? Esse colchete em volta da multiplicação, ó, 5 vezes 5, 25. E 25 ao quadrado dá 625. Vocês sabem fazer essas contas de cabeça, gente? 25 ao quadrado de cabeça? Vocês conseguem, não? Eu Eu vou acho dar. que eu teria que manter um ritmo disso tudo assim pra eu poder conseguir fazer essas contas de cabeça. Uma época eu cheguei a fazer, né? Mas eu vou dar Mas uma dica legal pra você. Pra todo mundo, né? Vou ensinar pra vocês como você multiplica, quando você eleva ao quadrado números terminados em 5 a jato. Olha só, vou botar um balãozinho do pensamento aqui, ó. Eu vou elevar 25 ao quadrado, tá? Quadrado. Como esse número termina em 5, eu já sei que ele vai terminar em 25. Beleza? Porque 5 ao quadrado é 25. Só falta determinar quem é que vem aqui na frente. Então, eu vou colocar com uma cor diferente aqui, ó. Só falta determinar o número que aparece aqui na frente. Então, o que você vai fazer é, tira esse 5 daqui, olha só pro 2. O que que sobrou aqui? Só o 2, né? Aí você vai fazer 2 vezes o seu sucessor. Quem é o sucessor de 2? 3. 3. 2 vezes 3 dá quanto? sei. 6. 6. Então, é esse número que você vai colocar aqui. 625. Aí você fala, mas isso funciona só pra esse. Fala aí, gente, um número de 3 dígitos aí que termina em 5. Pode falar. 355. 355. Vamos levar esse número aqui ao quadrado. Então, você já sabe, é um número grande, né, gente? Eu sei que ele termina em 5, então ele elevado ao quadrado vai terminar em 25. Então você vai ter que fazer só 35 vezes 36. Quanto é que dá 35 vezes 36, gente? Ó, deixa eu repetir mesmo critério aqui, ó. Eu pego o restante aqui, ó. Quem é o sucessor de 35? 36. 36. Então você vai multiplicar 35. Estou escrevendo na mão aqui, gente, ó, vezes 36. Quanto é que dá 35 vezes 36, pessoal? Eu tô achando, tô fazendo umas contas aqui na minha cabeça, tá? Vai dar 1225, 1260. Se alguém tiver calculadora aí, já confirma pra mim. Isso aqui dá 1260. Tá Eu não fiz certo. nenhuma besteira, tá certo? Caraca, tu é rápido mesmo, hein? É porque eu usei de novo a regrinha. Eu usei 2 vezes. Então eu vou colocar aqui 1260. Pode botar na calculadora aí. Tem nada nessa mão, nada nessa. Deu certo, gente? 355 ao quadrado? Pode fazer na calculadora aí. Espero que dê, pra Deu não passar certo. vergonha. Deu certo, né? Deu Então, eu só certo. peguei, ó, 1260, ele tem que terminar em 25, acabou. Aí aqui, na verdade, o que eu fiz foi 35 vezes 35, aí eu usei a regra de novo, dá 1225. E aí depois eu somei 35 de novo, pra ser o vezes 36, né? Aí é só juntar todos os números. Mas é chique, né? Bem mais fácil. A Wani levantou a mão, pode falar, Wani. Professor, como que o senhor descobriu esse método? Que eu nunca tinha visto. Na verdade, a gente pode até fazer a prova de que ele funciona depois, mas eu vou esperar um pouquinho pra você fazer. Se você quiser fazer a prova, você pode tentar fazer o seguinte, ó. Todo número que termina em 5 ao quadrado, é isso que a gente está propondo, né? Então você pode escrever assim, ó. Um número que termina em 5 é 10 vezes, enfim, alguém mais 5, né? Concorda que esse número sempre vai terminar em 5, não importa o valor de x inteiro? É isso que você está querendo fazer. Concordo. Todo número que termina em 5 ao quadrado, todo número que termina em 5, quando você levar ao quadrado, ele vai se parecer com isso, né? Algum número vezes 10, nesse caso aqui era 2 vezes 10, né? 20, né? Mais o 5. Então, 2 vezes 10, 20 mais 5, beleza. Todo número terminado em 5 é assim. Então você vai expandir essa conta aqui e vai reparar que todo número que termina em 5, quando você leva ao quadrado, ele vai terminar em 25. E aí você vai enxergar dentro dessa expressão que vai aparecer um número vezes seu sucessor aqui. Vai aparecer essa continha aqui. Vai aparecer tipo um x vezes x mais um. Uma coisa assim. Aí você vai ver por que isso funciona, tá? Mas são técnicas, tá, gente? Isso aí é prática, tá? Você tem que usar para aprender. Não adianta só você olhar para isso agora e falar, beleza, agora eu sei fazer. Tem que praticar, tá bom?
Mas tudo bem, isso aí foi só um aspas que eu abri, pessoal. Como é que você faz essa conta de cabeça? Se você não souber fazer de cabeça, não tem vergonha nenhuma, tá, gente, em você virar chegar no cantinho e fazer a conta na mão, tá? Você, putz, eu até fiz aquele método ali, mas eu não sei se está certo, não sei se não tá. Gente, é melhor estar certo, né, do que ser rápido. E aqui você vai fazer a sua conta. 5 vezes 5, 25, passa 2 aqui, né? Enfim, você vai ter que fazer a conta. Aí no final vai dar 625. Beleza? Mas só porque esse é mais rápido de fazer de cabeça, tá? Mas se na dúvida, gente, pelo amor de Deus, usa isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Para a próxima. Aí lembra que eu falei que quando tem um parênteses você é obrigado a fazer a soma primeiro? Você lembra disso? Que eu acabei de fazer aqui em cima? Positivo. E Então, existe uma propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa propriedade diz que você pode escrever uma expressão equivalente a essa aqui que existe o parênteses, mas sem efetuar a soma primeiro. Mas você vai pagar o preço de ter que multiplicar 2 vezes, né? Então aqui, ó, é o que vocês conhecem como chuveirinho, né, gente? Então o 5 distribui multiplicando para o 2 e para o 3. Então vai ficar 2 vezes 5 e 3 vezes 5. Aí por que eu estou falando isso? A gente vai usar essa propriedade distributiva. Nesse caso aqui não faz muito sentido, né? Mas imagina que você tenha um número que vocês conhecem aqui. Você tem um x mais 3 ao invés de só um 2 mais 3. Como você é incapaz de fazer a conta x mais 3, porque você não conhece o valor de x, seria útil agora você aplicar a distributiva, né? Para você conseguir simplificar a expressão. Então, assim, essa propriedade, ela é útil em muitos outros casos, talvez nesse aqui não tanto, mas é importante você saber que ela existe, né? Agora, uma propriedade que causa muita dúvida é essa propriedade distributiva olhada ao contrário, né? Eu vou chegar mais um pouquinho para frente, mas vocês provavelmente vão sentir um pouco de calafrio, talvez, da expressão colocar em evidência. Vocês já ouviram falar disso? sei, nossa senhora. Sim, Pois é. Ave Maria. Chuveirinho é tudo bem, né? Sim. bem de boa. Bem de boa. Colocar em evidência, não? Ah, eu não acho tão difícil não, mas Gente, é a dá mesma um coisa. medinho. Colocar em evidência é a mesma coisa de chuveirinho, só que ao contrário, tá? Ao colocar em evidência é isso aqui, gente, ó. Quando eu olho, vocês lembram que a tia Fátima falava fator comum, né? Quem é comum? Fator, gente, é esse pedacinho da multiplicação, tá vendo que tem uma multiplicação aqui? O 5 é um fator nessa multiplicação, o 5 é um fator nessa multiplicação. Então, tá vendo que essas duas parcelas têm o fator 5 em comum? Sim, Colocar em evidência é você checar esse fator comum e imaginar a distributiva que originou essa conta. Então é como se você extraísse o 5 de cada uma dessas parcelas e colocasse ele do lado de fora. Então, esse caminho inverso aqui, ó, esse caminho inverso é o colocar em evidência, tá? Deixa eu escrever aqui no cantinho. Vou colocar 5 em evidência. Beleza? Ops. E da esquerda para a direita é o chuveirinho. Então, é a mesma coisa, tá, gente? Só que depende do que você está fazendo. Se está desfazendo o chuveirinho, é colocar em evidência. Se você está fazendo o chuveirinho, é propriedade distributiva. É a mesma coisa, tá, gente? É só o caminho contrário, né? Então, essa parte que eu queria falar aqui. A gente vai fazer mais exercício sobre esse negócio de colocar em evidência. Toda vez eu vou chamar atenção para esse fator em comum, tá? Para ninguém ficar para trás. Tá, aí eu falei de fator comum, então eu vou falar agora de fatoração. Vocês lembram como é que o que é uma fatoração? lembro. Então, pessoal, os números inteiros, eles têm uma propriedade muito especial. Eles têm uma propriedade chamada fatoração única. Eles têm uma fatoração única. Isso significa que qualquer número inteiro que você escolha pode ser escrito de maneira única, ou seja, existe uma única combinação de outros números inteiros menores, chamados de fatores primos, que quando multiplicados dão esse primeiro número que você achou. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse 42 aqui, ele pode ser escrito de maneira única em fatores primos. São esses números primos que você conhece. Já vou dar a definição do que é um número primo. Tá bom? Então, olha só.
Escolhe um número, o menor número que você conseguir que divida o 42. O 2? O 2 divide o 42, tem razão. E o resultado dá 21, né? Qual o menor número que você conhece que divide o 21? O 3. 3. O 3 é o menor número que divide 21. E o resultado deve dar 7 aqui. E o 7, qual o menor número que você conhece que divide 7? 7? 7. Isso é porque 7 é primo. Ele só é divisível por 7, por menos 7, por 1 e por menos 1. Só esses são os divisores de 7, né? Então, essa continha aqui diz o seguinte, ó. Aí junta todos esses números aqui que você encontrou, e esse aqui é como se fosse o DNA do 42. 2 vezes 3 vezes 7. Esses números que você elegeu aqui são os fatores primos. São aqueles números que são divisíveis só por ele mesmo, por menos ele, né? Por 1 e por menos 1. Eles têm exatamente 4 divisores. Então, quando a gente fala que um número inteiro tem fatoração única, é que ele pode ser escrito de maneira única em fatores primos. Então, a única maneira de você multiplicar fatores primos e dar o 42 é se você usar o 2, o 3 e o 7. Não existe outra forma. Beleza? Então, vamos fazer a fatoração do 62 agora. Dá para dividir por 2, dá 31, né? 31 dá para dividir por quem? Dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não dá para dividir por 3. Como é que você sabe disso? É só somar 3 com 1. 3 com 1 dá 4. 4 não é divisível por 3, então o número todo não pode ser. É divisível por 5? Não é divisível por 5, tem que terminar em 0. Ou 5 para ser divisível por 5, né? E eu não preciso testar mais, tá? Depois do 5 eu tenho certeza que não vai ter mais ninguém. Então a minha conclusão é que esse número é primo, ele só pode ser dividido por 31. Gente, por que eu tenho certeza que a partir do 5 não tem mais ninguém? Você só vai encontrar divisores de um número até a raiz quadrada dele. Eu sei que assim, o 31 está entre 25 e 36, que tem raízes quadradas 5 e 6. Então, a última tentativa que eu tinha para dividir o 31 era o 5. Depois dele, você não precisa nem tentar mais. Então, o DNA do 62, a fatoração em fatores primos dele é 2 vezes 31. Tem alguém falando no chat aqui alguma coisa. Vocês chegaram a 3 respostas, né? Porque está faltando parênteses nessa expressão, Joyce. Eu vou fazer para você. Tá faltando 2 parênteses, na verdade, nessa expressão. Então vamos lá, pessoal. O 125 eu vou dividir por 5. Você sabe quanto é que dá 125 dividido por 5 de cabeça? Sabe, gente? Não. Vou colocar o 25 aqui logo. Já vou explicar como é que a gente divide por 5 rapidão. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô falando sozinho. Tô vendo. Sim, estamos ouvindo. É porque às vezes meu fone é sem fio e aí não sei se acaba a bateria, né? Alguma coisa assim. E aí eu paro de ouvir do nada. E aí 25 dá pra dividir por 5. Aí dá 5 e 5 dá pra dividir por 5. 5 é um número primo, né, gente? Ele só é divisível por ele, por menos ele e por 1. E por menos 1, né? Então aqui ficou 5 ao cubo, né? Dá pra ver o ao cubo aí? Fazendo na mão, eu faço bem devagarzinho, né, gente? Aqui eu vou fazer o do 360 aqui. Vou fazer rapidão, tá? 360 dividido por 2 dá 180. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dá pra dividir por 2, a letra vai ficando pior quanto mais rápido eu faço, né? Dá 45. 45 é divisível por 3, né? 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é. Então dá pra dividir por 3. Dividir por 3 dá 15. 15 também é. 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3, então 15 também é. Dividir por 3 dá 5. Eita, ficou horrível esse aqui, peraí. 5. E 5 é primo, divide por 5 de novo, sobra 1. E essa... Pronto. Então esse aqui a gente acabou de encontrar o DNA do 360. Ele é um 2 ao cubo. Ou seja, tem 3 fatores 2, né? Ele tem um 3 ao quadrado, porque tem 2 fatores 3. E ele tem um único 5 no DNA dele. Então essa é a única maneira de escrever como multiplicação de números primos o número 360. E a gente usa essa fatoração para muitas coisas, tá, gente? Uma delas, aqui, ó, a definição de número primo, gente.
Esses aqui são os primeiros números primos aí. 2 é o número primo, né? 3, 5, 7, enfim. A gente ainda não tem uma fórmula para gerar números primos, né? A gente vai contando eles. Beleza, pessoal? Todo mundo lembrou como é que faz fatoração? Sim. Sim. Beleza. Aí para que a gente usa isso, né? Um dos usos dessa fatoração é para uma coisa chamada mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai ver daqui a pouco por que a gente precisa usar um mínimo múltiplo comum. O objetivo de encontrar esse número, a gente vai ver em breve, né? Mas o que é o mínimo múltiplo comum? É um número que é ao mesmo tempo múltiplo de dois outros. Melhor, ele é o menor que tem essa propriedade. Então, ele é o menor múltiplo simultâneo de dois números. Então, o que eu vou fazer aqui é encontrar um número que é múltiplo de 24 e de 20, ou seja, é um múltiplo comum aos dois, mas é o menor possível. Então, para fazer isso, se você tiver a fatoração do 24 e do 20, é o melhor dos mundos, porque olha só, aqui eu fatorei o 24, já deixei fatorado, tá? E fatorei o 20. Então, eu vou escrever lado a lado as fatorações dos dois. O 24, ele é 2 ao quadrado vezes 5, tá vendo aqui? Ops, aqui tá errado, né? Esse aqui é o 20, na verdade. Pronto. O 20, ele é 2 ao quadrado vezes 5. E o 24 é 2 ao cubo vezes 3. Então, para você encontrar o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, você vai escolher as maiores potências dos fatores primos que você encontrar. Então, olha só. Tá vendo que eu coloquei o 2 alinhado com 2 aqui? Entre esses dois fatores, quem é o que tem a maior potência? Eu já deixei marcado aqui, é o 2 ao cubo. Então, passa aqui para baixo. Olha só, o número 20 não tem o 3 na fatoração. Você poderia entender que, como ele não tem o 3 na fatoração, o 3 ele tem um expoente 0 na fatoração dele, tá vendo? Enquanto que o 24 tem o expoente 3 elevado à primeira aqui, né? Existe um 3 na fatoração dele. Quem é o maior deles? Esse aqui de baixo. 3 é a primeira, né? E da mesma maneira, o 5 ele aparece na faturação do 20, né? Então aqui, ó, ele aparece uma vez na faturação do 20. Mas ele não aparece na faturação do 24. Então, o 24 na faturação dele, você poderia escrever um 5 elevado a 0 aqui, né? Quem é o maior entre 5 a primeira e 5 elevado a 0? 5 ao primeiro, então você passa ele lá para baixo. Então, esse número que você encontra juntando as maiores potências dos fatores primos que você encontrou é o mínimo múltiplo comum de 20 e 24. Beleza? Tem uma maneira de você fazer isso direto, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês agora. Alguma dúvida nisso, gente? Você fatora os Não. dois e escolhe os maiores. É isso. Beleza? Mas dá para você fazer de uma vez só. Eu coloquei aqui junto. Olha só. Se você fatorar os dois ao mesmo tempo, você consegue já encontrar o mínimo múltiplo comum assim, ó. Você vai sempre dividir por um número primo que divida pelo menos um dos dois números que estão ali à esquerda. Então, ó, o 2 divide tanto o 20 quanto o 24, então divide os dois. Beleza. O 2 divide de novo o 10 e o 2. Então, beleza, dividi os dois. Tá aqui. Aí eu vou colocar o 2 de novo. Por quê? O 2 divide o 6, não divide? Então eu vou colocar o 2 aqui e dividir só o 6, porque é o único que dá, né? E agora eu vou colocar o 3, que divide o 3 aqui, mas não divide o 5, né? Mas como divide esse cara, eu vou usar o 3. E finalmente eu divido pelo 5. Aí agora você vai coletar todos esses números aqui e no final você vai ter exatamente a fatoração de antes, que é de novo o 120. Essa é uma outra maneira de se encontrar em MC, fatorando os dois ao mesmo tempo, tá? Provavelmente é assim que vocês faziam, né? Ao invés de olhar os expoentes máximos. Normalmente é assim que é ensinado. Tô certo, gente? Tô errado. Tá certo. Beleza, valeu. Então, beleza. Aí, para que a gente vai usar esse tipo de coisa? Então, guarda esse negócio de MMC aí. A gente vai usar isso, pessoal, principalmente quando a gente estiver fazendo operações com frações. A fração, gente, como eu falei lá em cima, é a indicação de uma divisão. Beleza? Então, o que esse 1/8 aqui quer dizer? Né? Você vai dividir 1 inteiro, né, em 8 fatias. É isso. É isso que quer dizer. 1/8, né? Então, esse número aqui é o resultado da divisão de 1 por 8. Esse número aqui é o resultado da divisão de 3 por 8. Esse número aqui é o resultado da divisão de 4 por 8. Né?
Então, as regras que a gente usa para frações é que você precisa manter o mesmo denominador para você fazer a soma. E por que isso acontece, gente? Por que você precisa ter o mesmo denominador para você fazer a soma? Essa é uma pergunta que talvez vocês já tenham feito, mas as pessoas não tenham te respondido, né? É porque geralmente os professores você pergunta, mas por que tem que fazer isso? Não, só faz, essa é a regra e pronto. Aí, Eu sei, eu sei. Então, pessoal, essa regra vem do fato da multiplicação e da divisão serem muito parecidas. Olha só, eu vou tentar reescrever essa soma aqui, ó, da seguinte maneira. Em vez de eu escrever 1/8 mais 3/8, eu vou escrever assim. Eu vou escrever 1 vezes. Vocês não estão vendo eu escrevendo nada, tá, gente? É porque enquanto eu estou digitando aqui no programinha, ele não aparece para vocês, tá? Mas aí quando eu aperto um Enter aqui, peraí, faltou uma multiplicação, que é mó complicado aqui, é meio que um código o negócio. Então, olha só, eu reescrevi essa conta desse jeito, tá? Então eu tenho 1/8 e eu tenho 3/8, ou seja, 3 vezes 1/8, né? São essas 3 fatias da pizza aqui, né? Concorda que é 3 vezes 1/8? sim. Mas olha só, não tem essa multiplicação? Olha esse fator comum aqui, ó. Esse aqui é um fator comum, as duas parcelas, tá vendo? Se ele é um fator comum, eu posso colocar ele em evidência, não posso? Então, colocar em evidência, pessoal, significa você vai extrair 1/8 dali daquela multiplicação e vai imaginar de onde que veio, de que distributiva veio essa conta aí. Então a minha conclusão seria essa aqui. Deixa eu apagar essa parte de antes, só para ficar o sinal de igual e ficar mais fácil vocês verem aqui. Então o que eu fiz é, tire 1/8 dessa multiplicação, sobra quem? O 1. Tire 1/8 dessa multiplicação aqui, sobra quem? O 3. Então essa aqui seria a multiplicação que dá origem a essa expressão, não é isso? Então observa só, essa sequência de igualdades está dizendo o seguinte, essa conta é equivalente, quer dizer, vale a mesma coisa, né? Do que essa aqui. E essa conta está dizendo que tem um parênteses na hora de somar, né? Mas você só consegue colocar esse número em evidência se ele for igual, né? Não é verdade? Ele não tem que ser um fator comum. Se aqui tivesse 1 dividido por 5 e 1 dividido por 7, esse número não ia ser igual, então você não ia poder colocar em evidência. Então é por esse motivo que a gente exige que o denominador seja o mesmo, para você colocar em evidência, fazer a soma e copiar o denominador. Olha só. Então se você faz a soma primeiro aqui, como está sendo indicado pelo parênteses, tá desse jeito aqui, ó. Não é verdade? É por isso que tem que ser o mesmo denominador, para você colocar em evidência. Tá bom? Então você pensa que essa divisão está sendo nos dois números, então você pode juntar essa divisão em uma só, né? Essa conta aqui, pessoal, é equivalente a você escrever isso aqui, ó. 1 mais 3 dividido por 8. Beleza? Que é aquela regra que o pessoal fala, olha, se é o mesmo denominador, você junta as frações. Tá aqui, as frações estão juntas, tá vendo? Deu para entender o que eu fiz, pessoal? Eu. Professora, Oi. professor, quer dizer, aí nessa parte você falou que juntou os denominadores e virou tipo uma fração só. É uma Aham. das formas que pode fazer É uma das ou... formas que pode fazer. É uma das formas. Na verdade, quando você escreve desse jeito aqui, implicitamente você tá, quando você coloca 1 mais 3 todo em cima da fração, né? Implicitamente você está dizendo, tem um parênteses aqui, eu quero que você faça a soma antes de fazer a divisão. Se você quisesse fazer a divisão antes, a divisão por 8 estava só no 3, né? Alguma coisa assim. Ou só no 1. Mas como está nos dois, né? Tem que fazer a soma primeiro. Beleza? Então, basicamente, o senhor fez aquilo lá, tipo, de colocar o 1/8 em evidência para poder colocar o parênteses ali no 1 mais 3. Para poder fazer primeiro aquele ali. Isso, isso. Então, pessoal, isso aqui é mais ou menos a explicação de por que a gente exige que o denominador seja feito primeiro, tá? É difícil aqui de eu fazer essas linhas, enfim.
colocar um balãozinho do pensamento aqui. É um pensamento um pouco quadrado, né? Mas tá aqui. Eles têm que ser iguais, né? Para você colocar em evidência. É por isso que a gente precisa colocar em evidência. Tá bom? Uma outra forma de pensar é que assim, você está comparando, sei lá, fatias de pizza, né? Então, todo mundo tem que, todas as fatias têm que ter o mesmo tamanho, né? Então, não dá para você somar um terço de uma pizza com um quarto de uma pizza, porque, aí, enfim, você não vai saber quanto você tem no final, né? Você pode pensar assim também, né? Se você tentar se convencer assim. Mas e se você quisesse fazer essa conta aqui, gente, que os denominadores são diferentes? O que que você vai precisar fazer? Diga aí. O MC, né? Vai ter que fazer MMC. Por quê? Você quer encontrar frações que sejam equivalentes a essas que estão escritas aqui embaixo, né? Mas que tenham o mesmo valor. Então vou ter que encontrar uma fração equivalente. Eu quero que essas duas frações equivalentes tenham o mesmo denominador. Então eu vou transformar essa fração aqui. Vou ter que encontrar um múltiplo de 6 para eu multiplicar essa fração toda. E vou ter que encontrar um múltiplo de 15 também. Eu quero encontrar um múltiplo que seja comum ao 6 e o 15. E para evitar de fazer muita conta, eu quero encontrar o menor entre eles. Ou seja, você quer o mínimo, menor entre eles, múltiplo, comum ao 6 e o 15. Então eu encontrei aqui o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 15. O que você faz com ele, então? Agora eu vou ter que transformar essas frações, né? Então, olha só, os 5 sextos, 7 quinzeavos, né? Eu vou ter que transformar esse cara numa fração equivalente que tenha denominador 30. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 30, que é o MMC, vai dividir por 6 e vai dar 5, né? Ou seja, o 5 é o número que você tem que multiplicar esse número 6 para o resultado ser 30. É mais ou menos o que você está fazendo, né? Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai multiplicar por uma fração 5 sobre 5, que foi esse número que você acabou de encontrar. E você vai fazer a mesma coisa com 15, olha. Quem é que falta no 15 para o resultado dar 30? Você pode dividir 30 por 15, dá 2, realmente. Falta multiplicar por 2, né, para o resultado dar 30. Então, vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo. Multiplicar por essa fração. Então, olha só o milagre que aconteceu aqui. Ó. 5 vezes 6, 30. E 15 vezes 2, 30 também. E agora eu multiplico 5 com 5, 25, 7 com 2, 14. Beleza? Agora, eu posso simplesmente inventar uma fração para multiplicar aí a esquerda e a direita, se eu quiser. E a resposta é sim. Por quê? Você multiplicou em cima e embaixo, né? Essa fração aqui é o resultado da divisão de 5 por 5. 5 dividido por 5 dá 1, né? Multiplicar um número por 1 não faz nada com ele, né? Ele continua tendo o mesmo valor, continua sendo equivalente, né? Então é por isso que essa fração aqui é equivalente a essa. Beleza? É o mesmo valor, né? Eu multipliquei por 1, quer dizer, eu só maquiei o número, né? E a mesma coisa do lado direito aqui, ó. Multiplicando por 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Esse número aqui, na verdade, é 1 disfarçado. Então, essa fração é a mesma coisa dessa. Essa fração aqui da esquerda é a mesma coisa dessa da esquerda. Mas agora os denominadores são iguais. E eu posso somar, né? Então, 25 com 14 dá 39. Então, agora eu consigo fazer a conta. Claro isso, gente? Por que você precisa fazer MMC? O silêncio é sim, talvez. Ficou, professor. Beleza. Eu sei que talvez para alguns de vocês esteja, poxa, eu já sabia disso há um tempão, né? Mas é só para todo mundo estar no mesmo ponto de partida, tá? Beleza? Esse truque aqui de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número a gente usa muitas vezes, tá, gente? O segredo é você pensar que multiplicar em cima e embaixo é multiplicar por 1, né? Se você multiplicar pelo mesmo número. Beleza? E aí agora, pessoal, vamos falar de cancelamento. Olha só. Às vezes a gente fala de simplificar a fração, né? Já ouviram falar dessa simplificação de frações. Só tem que tomar cuidado, tá? Essas frações você só pode simplificar se as operações que forem as mais internas, ou seja, se estiverem fora de parênteses, né, forem apenas multiplicações. Então, isso é para evitar que você cancele coisas que às vezes não poderiam ser canceladas. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Às vezes a pessoa se sente tentada, né? Isso aqui é uma dúvida muito comum, a virar e fazer o seguinte: olha, tem esse 2 aqui embaixo. Opa, pera. Tem esse 2 aqui embaixo. Tem esse 2 aqui, vou cancelar, né? Mas não pode, né, gente? Porque esse 2, lembra que tem um parêntese aqui implícito, né? Por quê?
O 2, ele está dividindo, é igual a distributiva, tá? Ele divide tanto o 2 quanto o 5. Se você cancela o 2 com esse, você não está dividindo o 5 por 2, e era para ele ser dividido por 2, tá? Então é por isso que quando você tem essas somas aqui, você tem que dividir todo mundo, tá? Você teria que dividir o 5 também. Né? Aí ia ficar 2,5 aqui em cima. Ia ficar 1 mais 2,5. Né? Aqui ficaria 1 e 2,5. Funciona igual a distributiva, tá, pessoal? Esse 2 está dividindo todo mundo. Se fosse para dividir só um deles, eu teria escrito assim, né? Se fosse para dividir só o 2, eu teria escrito desse jeito. Concordam? Sim. Essas expressões não são iguais. Esse aqui é o sinal de diferente, tá, gente? Não igual, né? Então, essa conta aqui, você tem que fazer a soma primeiro, você não pode cancelar. Tá bom? Mas como a divisão e a multiplicação têm a mesma prioridade, então, se tiver só multiplicações em cima e embaixo, eu posso simplificar, tá bom? Então, 3 dividido por 3 dá 1, beleza. Então fica 13 sobre 10. Agora tá certo. Esse pode fazer, tá, gente? Tudo bem? Tá todo mundo tranquilo com essa simplificação? Tá. Sim. Então, Sim. muito cuidado quando você tiver outras operações que não forem multiplicações em cima, tá? Beleza? A multiplicação aqui eu já dei um spoiler, né? Eu usei multiplicação de frações umas 2 vezes aí para cima. Mas eu acho que é a regra mais simples que tem para todo mundo, né? Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador e tá resolvido, né? Então aqui eu deixei só para ilustrar, né, um exemplo de multiplicação. Eu acho que assim, essa é a que causa menos dúvida, né, pessoal? Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu raramente tenho que tirar dúvidas disso. Então, agora para a divisão, pessoal. A divisão aqui talvez as pessoas se embolem um pouco, né? Então, para divisão, você lembra que essa operação é inversa da multiplicação. Então, para dividir uma fração pela outra, o que a gente faz é inverter a operação de divisão. A gente transforma a divisão em multiplicação, mas a gente paga o preço de ter que inverter a fração também. Então, a gente faz 2 inversões e no final fica a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Olha só, olha esse exemplo. Eu vou dividir 1/8 pelo número 3/8, tá? Idealmente, coloque um parênteses, tá? Para você saber onde começa e onde termina cada fração. Aqui eu não coloquei porque o traço está maior, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser trocar a operação de divisão por uma de multiplicação e inverter a fração que está embaixo. Então, eu fiz 2 inversões, deu na mesma, né? Então, 1/8 dividido por 3/8 mantém a primeira, a frasezinha que vocês conhecem, mantém a primeira, e multiplica, troquei a operação, pelo inverso da segunda. Tá aqui. Então, se era 3/8, o que é o inverso de 3/8? 8/3. Beleza? E essa conta dá quanto, pessoal? Olha só, você tem só multiplicações e divisões, né? É a mesma prioridade para todo mundo. Então, eu vou simplificar isso com esse. E o resultado vai dar 1/3. Beleza? Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Claro. Vocês relembram, se vocês tiverem dúvida com isso, gente, é para vocês falarem, tá? Uhum. Beleza. Se eu não simplificar, por exemplo, se não tivesse cortado aquele 8 com aquele 8, teria dado 1/3 do mesmo jeito, né? Vai dar o mesmo texto. Às vezes você poderia até encontrar 8 vezes 1, se eu seguisse a mesma regra de cima, né? 8 vezes 1 dá 8, né? E 8 vezes 3 dá 24. Deu diferente, professor. Não deu, não. Essas duas frações são equivalentes. Elas têm o mesmo valor, olha só. Porque, na verdade, se você fatorasse o 8, o 24, ele já estava meio que fatorado aqui, né? Você ia ver que você tem fatores comuns em cima e embaixo, tá vendo? Aí você poderia simplificar esse com esse, né? Já estava feito aqui, mais ou menos, né? Mas assim, tá errado eu deixar essa fração aqui assim, ó? Tá errado? Não, não tá errado. Mas você pode simplificar, e a gente normalmente opta pelas frações mais simplificadas, né? Até porque os números ficam menores, né? Enfim, facilita a sua vida, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Beleza? Tirou a dúvida? Não sei. Sim. Beleza. Sim. Pode mostrar a parte de cima só para eu ler novamente, a da multiplicação? Eu não sei quem foi que pediu. Foi a Maria Eduarda Oliveira Silva. Tá aí. Qual parte, Maria Eduarda? Pode falar aí. Esse PDF eu mando para vocês, tá?
fica guardado com vocês depois. Não é só aqui, não. Eu deixo lá no sala de aula, viu? Então, essas coisas de. Não precisa ficar copiando, tá? Ih, eu esqueci de falar isso. Não precisa ficar copiando, não, tá, gente? Isso aqui eu mando pra vocês. O que vocês precisam fazer é as anotações de vocês. Putz, vou anotar esse exemplo aqui, um negócio que ele falou que eu achei importante. Mas isso que vocês estão vendo, esse quadro, vai em PDF pra vocês, tá? Beleza? Igual tá lá no do plano de ensino, eu fiz aqui também e coloquei em PDF. Tá? Então vamos lá, seguindo, pessoal. Então, essa regra aqui, o pessoal costuma ouvir como mantenha a primeira, né, e multiplica pelo inverso da segunda. É assim que o pessoal faz para memorizar, né? E a gente já está estourando o nosso tempo, pessoal. Eu queria fazer alguns exercícios com vocês, mas eu acabei delongando muito, enfim, provando algumas coisas lá para cima. Mas eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Deixei até uns passos aqui para vocês fazerem. Quem quiser, não precisa imprimir, não, tá, gente? Vocês também não precisam entregar isso para mim, para vocês fazerem para exercitarem, tá? Eu posso deixar o gabarito para vocês depois. Esses exercícios de 1 a 9 aqui, tá? São exercícios rápidos, acho que vocês não vai demorar mais do que 15 minutos para fazê-los, tá? Mas só para vocês exercitarem essas regrinhas. Beleza, gente? Então, como já deu. Foi mal, Humberto. Você estava copiando. Desculpa. Mas serve para as próximas. Pelo menos foi na primeira aula, né? Para as próximas, você já sabe que o PDF vai estar disponível. O ideal é você fazer anotações também das partes que você acha importantes, né? Que não estão escritas. Às vezes alguma coisa que eu falo. Mas você pode estudar pelo PDF depois, tá? Eu deixo todos eles na sala de aula. Então, pessoal, como a gente já deu 10h30, eu não vou segurar vocês mais. Mas vocês estão liberados, né? E eu vou postar o PDF no fim da manhã eu posto, né? Lá para meio de emenda, vou dar aula para móveis. Eu vou fechar aqui a gravação, tá?